Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Podem sentar. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, ao nosso pastor presidente pela confiança e o privilégio de poder ministrar a doutrina em nossa sede aqui, nossa igreja. Queridos, abram suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, e nós vamos ler do 16 até o versículo de número 25. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número 25. Na terça-feira, quando o pastor falou para a gente trazer uma palavra, eu confesso que eu passei esses dias pensando, a gente sempre fica orando a Deus, pedindo a Deus uma direção, mas esse foi o assunto que veio mais forte ao meu coração esses dias. Eu gosto dessa carta de Paulo aos Gálatas. Eu diria até que eu tenho como parte da minha vida, assim, do dia a dia. Inclusive no meu celular, o papel de parede é exatamente Gálatas 5 e 16, né? Toda vez que eu ligo o celular, que eu vou destravar o celular, está escrito lá bem grande: andai em espírito. Eu gosto dessa expressão de andar no espírito. Amém? Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Carta aos Gálatas, dizem alguns que a primeira carta que Paulo escreveu foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Mas há teólogos que discordam e dizem que Gálatas teria sido a primeira carta aos Gálatas. Gálata é um cidadão, uma pessoa que nasceu na região da Galácia. E a Galácia não é uma cidade. Às vezes eu vejo pessoas pregando ou ensinando e falando na cidade da Galácia. Não era uma cidade, era uma região. Se você abrir hoje o mapa mundo, então a igreja ela nasce ali no coração de Israel. Judeus, quando vem no dia de Pentecostes, eles estão reunidos em Jerusalém, na grande festa do dia de Pentecostes, em comemoração às colheitas, à provisão de Deus para o seu povo. Então eles estão ali reunidos, e a igreja cresce sempre com judeus. Pessoas que vinham de Samaria, que vinham da Judéia, da Pérea, da Idumeia, de todas as regiões de Israel. Quando o evangelho começa a chegar aos gentios, sejam eles gregos, romanos, egípcios, os judeus começam a dizer: olha, já que vocês agora estão entrando na igreja, vocês têm que se submeter aos nossos costumes. Circuncisão ao 8º dia, quem não era circuncidado tinha que se circuncidar. Não comer carne de porco, guardar o sábado. Então começaram a impor os costumes judaicos. O apóstolo São Paulo, a Bíblia diz que ele é chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios.
Porque a igreja estava presa ali no mundinho judaico, Jerusalém e Samaria, mas o desejo era que eles fossem além, até os confins da terra. Como eles não saíam, Deus diz: espera aí, este homem é um vaso para mim escolhido, porque ele vai levar o meu nome aos gentios por toda a terra, que era Paulo. Paulo sai então anunciando o evangelho aos gentios, mas à medida que os gentios vão chegando dentro da igreja, os judeus vão impondo esses costumes. E daí é que a data é incerta. Por que é incerta a data da carta? Porque se esse era o problema de judeus imporem costumes judaicos aos gentios, e Paulo escreve a carta para combater isso, aí alguns dizem, é provável então que essa carta tenha sido escrita antes do concílio de Jerusalém. Porque no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, o problema vai ser resolvido. Pedro dá ali então uma ordem juntamente com os demais para que acabem esses problemas entre judeus e gentios e a igreja comece a andar em comunhão. Então alguns dizem, deve ter sido escrita antes do concílio, já que os crentes não entendiam ainda. Outros dizem, não, foi escrita lá no ano 49, 50, por isso que Paulo está tão revoltado, como quem diz assim, vocês já sabem quais são os costumes e ainda estão querendo continuar neles. Porque essa carta aos Gálatas, irmãos, é a única carta de Paulo que ele não começa dando graças e nem termina abençoando. Você vê o nível de revolta que ele está nessa carta. Ele não começa agradecendo nada e nem termina abençoando ninguém. Pelo contrário, é nessa carta que ele vai chamar os irmãos da Galácia de tolos, de idiotas, de insensatos. Está escrito aí no capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, ó tolos Gálatas, ó idiotas Gálatas. É isso que ele está dizendo. Ele está tão furioso por quê? Qual que é a fúria de Paulo aqui com esses crentes? É que eles estão tentando trazer as pessoas para uma prisão que Cristo tinha quebrado. As prisões da lei, as amarras da lei, ficar debaixo do jugo da lei. Quando o próprio Paulo, em quase todas as suas cartas, ele mostra que a lei era apenas um aio, é como se fosse uma mulher que cuida de uma criança, mas quando a criança cresce, não precisa mais da babá. A lei era como se fosse uma babá, mas Cristo veio e nos libertou das tradições e dos costumes da lei, e agora nós não andamos debaixo da lei, mas debaixo do Espírito de Cristo Jesus. É o que ele diz também na carta aos Romanos. Agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é cumprir as obras da lei. Amém? Então, Paulo, ele tem uma preocupação muito grande nessa carta. Em primeiro lugar, em defender o seu apostolado. Você pode ver que logo no começo da carta, ele já vai dizer quem ele é. Né? Ele foi chamado como apóstolo. Ele traz até uma narrativa aí um pouco do início do ministério dele, que ele vai para a Arábia, passa alguns anos lá, ele se prepara, ele diz, o evangelho que eu prego para vocês, eu não recebi de homem nenhum não, eu recebi do próprio Senhor, do próprio Jesus. Paulo era um homem que todo aqui que estuda sabe que ele foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia a escritura de ponta a ponta. Mas ele vai passar 3 anos na Arábia. Aí alguém pergunta, por que ele foi fazer lá na Arábia? 3 anos. Se já conhecia tanta Bíblia, tanta Escritura, o que ele vai fazer lá? Provavelmente, dizem os teólogos, foi fazer a faculdade direto com Jesus. 3 anos de teologia diretamente com Jesus. Aprendendo tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, agora vai ser apresentado para ele que toda a Escritura, desde o Gênesis até Malaquias, apontava para Jesus. Ele era o cordeiro que Abraão disse, meu filho, o cordeiro Deus para si proverá. Jesus era aquele que lá no Gênesis estava escrito que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Jesus estava sendo apresentado em toda a Escritura, e agora o próprio Jesus apresenta Paulo, dizendo, Paulo, a Escritura se cumpriu em mim, eu sou o Senhor da glória, eu sou o Cristo de Deus, o Filho de Davi. Então Paulo, ele tem essa preocupação de defender o seu apostolado, de mostrar que o evangelho que ele prega foi ensinado pelo próprio Cristo, e ele chega ao ponto de dizer, se alguém apresentar para vocês outro evangelho, seja maldito, seja anátema.
não recebam este evangelho. Mas nós lemos nessa noite, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Essa vai ser uma mensagem expositiva. Então deixa a sua Bíblia aberta em Gálatas, onde nós lemos, capítulo 5. Porque aqui nesse texto, ele já vai terminar a carta, mas ele tem uma preocupação com esses irmãos, que estão tão preocupados com as obras da lei, em manter os costumes judaicos, que ele vai ensinar, irmãos, que a igreja de Cristo, e olhe para cá para que você possa entender bem o que eu estou lhe dizendo, a igreja de Cristo não vive mais debaixo de julgos, onde certos julgos, na verdade, não nos elevam a um nível espiritual. Nós não andamos mais debaixo de obras da lei que não nos fazem crescer em Cristo e avançar até chegarmos à maturidade e à estatura de varão perfeito. A igreja de Cristo, ela deveria, se tivesse talvez só esse versículo nessa carta, andai em espírito. Se a igreja de Cristo começasse a ter noção, e quando eu falo igreja de Cristo, não falo Assembleia de Deus Dourados somente, mas eu falo a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Se ela começa a andar em espírito e não na carne, nós começaremos a produzir muito mais para o reino de Deus. O sobrenatural vai ser muito mais palpável e real entre nós todos os dias. Nós teremos experiências com Deus que talvez nunca tivemos em toda a nossa vida. Nós começaremos a alcançar níveis espirituais tão elevados que nós parece que vamos poder tocar o céu todos os dias. Se nós começarmos a andar em espírito, como Paulo pede, nós vamos experimentar os grandes avivamentos da história da igreja, avivamentos que duraram 100 anos, avivamentos que varreram nações, avivamentos que causaram impacto durante séculos em alguns lugares. E é o que nós estamos precisando. Se eu e você cremos que a vinda do Senhor está às portas, e eu creio nisso, quantos creem nessa palavra? Se nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer hora, não há melhor estilo de vida a partir de hoje do que andar em espírito. Se eu creio que Jesus pode voltar hoje à noite, ou amanhã, ou nessa semana, não há melhor estilo de vida então do que começar a andar no Espírito. Começar a andar em Espírito. Começar a andar em Espírito. Começar a andar sendo guiado pelo Espírito. Começar a andar tendo os olhos do Espírito. Começar a se mover e a falar pelo Espírito. Começar a ser cheio do Espírito, começar a ter comunhão íntima com o Espírito, começar a observar as coisas pelo lado espiritual, não carnais, mas espirituais, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque é isso que a palavra de Deus me pede, a mim e a você: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo diz, no versículo de número 17, acompanhe na sua Bíblia: a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O mundo é o cenário de beleza, de atrações. Satanás é o que vem nos sugestionar, vem tentar nos seduzir. E a nossa carne, ela tem inclinação para o que é mal. Existe uma expressão no hebraico, lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, Yetzer Harat, que é inclinação para o mal. E a nossa carne tem inclinação para o mal. O próprio Paulo chega a dizer: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Há uma inclinação. Quando nós abrimos os olhos de manhã, às vezes já vem maus pensamentos sobre nossa cabeça, sobre nossa mente. Alguma coisa do dia anterior, às vezes ainda está martelando no coração. Inclinações para o mal, é a carne. E Paulo diz, essa luta, ela é constante.
Essa luta, ela é todo dia. É por isso que eu gosto sempre de ter no meu coração a certeza de que eu estou em guerra todos os dias. Quantos têm essa convicção de que estamos em guerra todos os dias? E essa batalha que nós travamos todos os dias, ela começa na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Mas quando nós andamos no Espírito, é mais fácil vencer essa batalha. Porque eu não ando baseado no meu conhecimento, sabedoria, experiência, na minha vivência. Eu tenho que andar baseado no que o Espírito de Deus me molda, me ensina, me dirige, me corrige e me faz avançar a cada dia. E as armas da minha batalha não podem ser meus livros de teologia, meus manuais, meus dicionários, minhas bíblias de estudo. Não, as minhas armas espirituais, elas estão lá na carta aos Efésios. É a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Quantos têm a armadura de Deus nessa noite aqui? Pode dar um brado de glória. Nós vamos vencer esta guerra espiritual, porque nós andamos no Espírito e não segundo a carne. Mas Paulo continua, e ele diz: se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Quando Paulo fala lei aqui, por favor, não entenda os 10 mandamentos. Já fui pastor em algumas igrejas, tinha irmão que vinha perguntar para mim: pastor, essa lei aqui são os 10 mandamentos? Eu disse: claro que não. Os 10 mandamentos estão de pé. Estão de pé. Eu já vi crente dizer que ninguém precisa obedecer mais os mandamentos. Como não? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dizer falso testemunho, está tudo de pé. E pelo contrário, Jesus, ele não abole os mandamentos. Ele não aboliu. Pelo contrário, ele colocou num patamar mais alto. Se parecia difícil lá atrás, Jesus tornou mais difícil. Porque ele é que diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Porém eu vos digo, qualquer que somente olhar para uma mulher e no seu coração desejar, já adulterou. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Porém eu vos digo, qualquer que odiar seu irmão é um assassino. Então Jesus, ele não aboliu, ele colocou num patamar mais alto. Jesus, ele foi buscar o princípio da coisa. Se alguém pensava que matar era apenas pegar uma arma, uma espada, uma lança e matar alguém, Jesus falou: não, o princípio do mandamento não é esse. O princípio do mandamento não é tirar a vida física, não. O princípio do mandamento é quando eu falo mal de alguém por trás, eu estou matando a dignidade dele, a honra dele. Eu não estou dando direito de defesa a ele. Quando eu falo mal de uma pessoa, inventando uma mentira, eu estou destruindo aquela pessoa, matando aquela pessoa. É esse princípio que Jesus está querendo trazer para mim e para você, para que nós possamos começar a ter uma vida plena diante de Deus, e assim o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas. Mas eu quero adiantar um pouco aqui, e passar para o ponto principal, que são as obras da carne. Versículo de número 19. Paulo escreve e diz: as obras da carne são manifestas, as quais são. E ele divide em 3 grupos. Eu não vou falar detalhadamente de cada um, porque vai tomar muito tempo. Mas ele divide em 3 grupos. Primeiro grupo está ligado à parte sexual. Se você observar, ele fala de prostituição, impureza e lascívia. Primeira coisa que Paulo cita é: as obras da carne estão ligadas à sexualidade, prostituição. Nunca nós fomos tão bombardeados com prostituição como nos dias atuais. Antigamente era muito difícil aparecer na TV. Talvez uma banca de revista, quando você ia para a escola, passava, mas se você parasse um tempinho olhando o jornaleiro, dizia: passa, rapaz, você é de menor, sai daqui. Isso é coisa para de maior. Hoje não. Nós temos nas telas dos nossos celulares, e às vezes nem precisa buscar. Você acessa um aplicativo e aquele aplicativo já traz a propaganda de algo obsceno. Você baixa às vezes uma coisa e já vem agregado um conteúdo que é pornográfico.
E sabe o que me assusta? É quando eu vejo pesquisa dizendo que cerca de 80% dos jovens no mundo todo já acessaram ou acessam algum conteúdo pornográfico. E me assusta mais ainda quando a pesquisa da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, diz que cerca de 60% dos pastores já acessaram ou acessam algum conteúdo pornográfico. Me assusta mais ainda em saber que cerca de 70% a 80% de jovens cristãos já acessaram ou acessam algum conteúdo pornográfico. Sabe o que isso me ensina? Que existem muitos cristãos que estão andando debaixo da carne. E se nós estamos andando debaixo da carne, Paulo diz no versículo 21, que os que praticam ou vivem praticando essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem brecha para isso. Porque o reino de Deus é local onde há pureza, santidade, onde haverá ali um povo separado, santo, limpo, comprado pelo sangue de Cristo, que são habitação do Espírito Santo, mas não vivem na prática e debaixo da concupiscência da carne. Então, o primeiro conteúdo que Paulo fala, prostituição, impureza. E quando falamos em impureza, estamos falando aqui de várias coisas ligadas à área sexual. Isso inclui o quê? Masturbação, fetiche. E quando nós olhamos lascívia, e quando vamos pesquisar o que é lascívia, há muitas pessoas hoje, graças a Deus aqui não, que nós temos bons costumes, mas há igrejas por aí hoje que você entra, vestes de mulheres causam lascívia nos homens, porque a roupa é muito apertada, desenha todo o corpo. E causar lascívia em alguém, você tanto está pecando como está fazendo com que outro peque. Então a lascívia é desejo sexual meio que desordenado. Seja por olhar, seja por pensar, você pode estar desejando, e Paulo diz, amados, isso é obra da carne, os que querem herdar o reino de Deus não podem cometer essas coisas, mas devem andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Então, o primeiro grupo está ligado à área sexual. O segundo grupo está ligado à religiosidade. No versículo 20 ele fala idolatria e feitiçaria. Você percebe que o primeiro grupo eram 3. Prostituição, impureza e lascívia. O segundo grupo está ligado à religiosidade, idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Alguns fazem imagens, mas outros podem ser o dinheiro, outro pode ser a sua posição, outros podem transformar alguém no seu ídolo, um cantor, um pregador, um pastor. E nós não podemos ter ídolos, porque o nosso coração é altar de Cristo Jesus, nosso Senhor, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não há outro rei em nossa vida, não há outro que vai governar e reinar em nossos corações. Se você crê nessa palavra, adore a Ele, que é o seu Senhor, e que deve sim habitar no seu coração. Então nós não temos ídolos, nós temos o Deus de Israel, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube, e eu confesso que eu assisti todo e voltei para o começo para ver novamente. Eu fiquei tão impactado com aquilo ali, que eu disse, eu preciso ver isso de novo. Fazia muito tempo que eu não ouvia uma notícia dessa. Que quais são as notícias que nós temos da Europa, que é o berço da reforma protestante? Que as igrejas estão fechando na Alemanha, as igrejas estão fechando na França, na Escócia, Portugal, Espanha. Mas ontem, quando eu vi um rapaz dizendo assim, 1.600 jovens fizeram fila para orar na igreja em Londres. Eu não acreditei. Assisti o vídeo todo, depois voltei, que eu queria ver detalhadamente o passo a passo.
um galpão abandonado. 3 igrejas tomaram posse daquele galpão e começaram a fazer reuniões ali, não de pregações, nem de show, nem de louvor, apenas oração. É só para orar. 3 igrejas se uniram com o propósito de orar. E há tanta gente orando que agora já está fazendo fila, e tinham 1.600 jovens esperando a sua hora de entrar para orar e buscar a presença de Deus. E por que eu estou falando, encaixando isso aqui dentro dessa palavra? Porque o rapaz que falava sobre isso, ele mora lá na Europa, ele disse assim, não precisou de nenhum, ele falou em inglês, de nenhum big name, de nenhum grande nome. Nós não precisamos de artistas, não precisamos trazer nenhum pregador de fora, não precisamos trazer nenhuma estrela gospel. Era só o Espírito Santo atraindo 1.600 jovens para buscar a sua presença. Nós não precisamos de cantor famoso, de pregador famoso, mas Jesus era a atração daquele lugar, e 1.600 jovens no frio, na fila, esperando para buscar o Espírito Santo, e segundo ele, alguns batizados com o Espírito Santo, em lágrimas, chorando e exaltando o nome do Senhor. Esses últimos dias, eu tenho acompanhado alguns vídeos, às vezes a Paula está do meu lado, e ela fica perguntando, aonde é isso aí? Porque às vezes a gente parece que não se toca o que Deus está fazendo ao redor do mundo aí. Esses dias atrás eu vi um batismo em Massachusetts. 2.800 pessoas sendo batizadas nos Estados Unidos, pastor Nilson. Depois, no outro dia, eu continuei pesquisando, achei batismo em Indiana, Estados Unidos, 1.800 e tantas pessoas. 1.800, outro 2.800, teve um outro que eu vi, eu não lembro o lugar agora, quase 2.000. Se junta, isso aí já dá quase 6.000 pessoas sendo batizadas. E essas notícias às vezes não chegam para nós do que Deus está fazendo nos Estados Unidos, na América do Norte, onde o pastor sempre cita aqui, nós temos hoje um presidente lá, que ontem disse, eu não sou famoso. Uma jornalista perguntou, o senhor se acha famoso? Ele disse, eu não sou famoso, famoso é Jesus Cristo, Ele é o maior, Ele é o número 1, eu jamais vou querer concorrer com Ele. Aí nós vemos a Europa sendo sacudida, Londres. Eu vi jovens franceses recebendo Bíblias e chorando por receber uma Bíblia. Sabe o que está acontecendo em alguns lugares da Europa? Muçulmanos estão tendo visões de Cristo, sonhando com Jesus. Ontem eu vi um rapaz ex-terrorista do Hezbollah dizendo, eu estava pronto para atacar uma aldeia, e eu senti a mão no meu ombro. E ele disse que ficou temendo de olhar para trás quem seria essa pessoa. Ele disse que só ouviu uma voz forte dizendo, eu te amo. E eu perdoo tudo que você fez. E você é escolhido para mim desde o ventre da tua mãe. E ele disse que fechou os olhos, começou a chorar e perguntou, quem é? Ele disse que só ouviu a voz dizendo, Jesus. Ele olhou para trás, não tinha ninguém, mas ele disse, eu senti a mão bem forte, agarrou no meu ombro e disse, eu te amo, e eu te perdoo por tudo que você fez. E ele chorava, enxugando as lágrimas e dizendo, eu fiz muito mal, eu matei muita gente, eu matei crianças, mas ele disse que me ama e que me perdoa. É Jesus, nós servimos a Ele, adore a Ele, amados. Idolatria, nós não somos idólatras. Igreja Assembleia de Deus, os protestantes ficaram conhecidos porque pelo nome protestante, protestar contra o catolicismo e sua idolatria. Mas parece que nos últimos anos nós estamos sendo varridos por uma onda de idolatria no meio evangélico ao redor do mundo. Mas é hora de despertar e saber que nós não somos idólatras, nós somos adoradores do Deus vivo, noiva do Cordeiro de Deus. Vamos acelerar. Idolatria, feitiçaria. Interessante que a palavra feitiçaria no grego, farmaqueia. De farmaqueia que vem a palavra farmácia. É por isso que algumas farmácias usam o nome de quê? Drogaria. Porque a palavra farmaqueia no grego quer dizer drogas.
mas traduziram por feiticeiros, feitiçaria. Toda vez que você vê a palavra feiticeiro no Novo Testamento, que está escrito em grego, vai estar a palavra farmaqueia, que quer dizer drogas ou drogados. Aí você pergunta, mas por que foi traduzido por feiticeiros? Porque lá atrás, o oráculo de Delfos, os videntes gregos daquelas regiões, eles usavam algumas substâncias alucinógenas para dizer que estavam vendo os deuses e trazendo mensagens para os reis, para os generais. Até hoje, se você observar aqui no Brasil, tem um tal de chá de Santo Daime, onde as pessoas bebem, ficam fora de si e dizem que vêm anjos, que vêm espíritos, que vêm não sei o quê. O que é isso? Droga. Mas que não deixa de ser o quê? Feitiçaria. Por isso que a Bíblia fala. Mas quando Paulo diz que nós não precisamos dessas coisas, nós não precisamos andar na carne, mas andar no Espírito, é porque quem anda no Espírito não precisa de droga alucinógena para ver coisas espirituais. Quem anda no Espírito terá visões dos céus celestiais, receberá dons do Espírito Santo, será capacitado por Deus. Se andar no Espírito, erga sua mão, nós queremos andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Aí Paulo vai para o terceiro grupo. Primeiro está ligado à sexualidade. Segundo, à religiosidade. E a terceira, ele traz uma lista tão grande, que se nós formos contar aqui, eu creio que dá mais de 10. E todas essas últimas coisas, Paulo está falando de relacionamentos interpessoais. Pode observar, a primeira está ligada à sexualidade, a segunda, religião, mas a terceira, interpessoal. Eu e o meu próximo, você e eu. Pode observar, ele vai falar aqui de inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, tudo coisa ligada ao dia a dia do relacionamento pessoas. E eu quero resumir tudo isso aqui, quando Paulo diz, cuidado com a inveja, homicídios, falamos até um pouco agora há pouco, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Muitas dessas coisas têm acontecido no nosso meio, e não era para acontecer. Porque isso é prática de quem anda na carne. Se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, se eu provoco iras, pelejas, dissensões, porfias. Talvez você não saiba o que é porfia. Porfia é como se você pegasse um torcedor do Palmeiras no Corinthians. O que eles fazem? Porfiar. Ficam brigando ali. Ver quem é melhor, quem se acha melhor do que o outro, defendendo seu time. Isso é porfiar. A igreja de Cristo não foi chamada para porfiar, para dissensões, para contendas. Se nós aprendêssemos, escute bem, abra bem os seus ouvidos, se nós aprendêssemos a estabelecer entre nós um parâmetro de submissão a Cristo e aos homens a quem Ele tem delegado autoridade nas igrejas, sejam nas posições de pastores até a posição de presidente de mocidade, dirigente de ciclo de oração, de conjunto. Se nós tivéssemos essa noção, as porfias seriam bem menores entre nós, as dissensões. Se nós compreendêssemos que quando eu me rebelio, quando eu falo mal contra alguém que está acima de mim, eu estou andando na carne e cumprindo aí o desejo de Satanás para a minha vida. Se eu começar a compreender que ao me levantar contra qualquer autoridade que Deus levantou, eu estou me levantando contra o próprio Deus, eu mudaria de rota instantaneamente e começaria a percorrer outro caminho na minha vida. A Bíblia está cheia de relatos de homens que se levantaram contra homens de Deus, mulheres que se levantaram contra homens de Deus, e Deus sempre se manifesta dizendo, você não tocou nele, você tocou em mim. Quando Deus escreve às igrejas do Apocalipse, Ele não escreve diretamente para a igreja, Ele escreve ao anjo da igreja. Porque se tiver algum problema, eu cobro dele. Porque ele é o meu representante. Agora, no momento que eu me rebelo,
tente fazer dissensão, porfia, cometa heresias, eu estarei me levantando contra o próprio Deus e contra a obra, contra o reino de Deus. É por isso, amados, que Paulo, há 2000 anos, escreve nessa preocupação. Nós temos que andar em unidade, em comunhão, não em ciúmes, invejas, porfias, dissensões. Quem anda no Espírito não cumpre essas coisas. Quem anda no Espírito anda em comunhão, em unidade, em obediência, agradando o Senhor que lhe salvou. Amém? O reino de Deus, a igreja de Deus, que será arrebatada em breve. A Bíblia diz que ela subirá como uma noiva, virgem, pura, imaculada. Sim ou não? Eu vou repetir porque eu só ouvi uns 2 améns. A igreja de Cristo subirá como uma noiva, virgem, pura e imaculada. A palavra imaculada quer dizer sem mácula, sem mancha, sem pecado. Aí você diz, pastor, é impossível, a gente comete isso aqui quase todo dia. Eu diria para você, é verdade, a gente de vez em quando desliza nisso aqui. Às vezes um ciúmezinho, às vezes uma inveja, às vezes uma porfia, às vezes uma dissensão, às vezes uma bobagem que fala, um mau pensamento. Mas olha o que Paulo diz no final do versículo 21. Ele diz, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem, aí quando a gente vai para o grego, vê essa palavra cometem, Paulo, na verdade, está dizendo assim, mas os que vivem na prática, porque cometer nós acabamos cometendo, de vez em quando um deslize, um erro, uma falha. Mas Paulo está dizendo, os que vivem na prática disso, que se acostumaram a viver desse jeito. Eu não estou falando de um deslize, mas de alguém que vive, aquela pessoa que é iracunda, aquela pessoa que é briguenta, gosta de dissensão, gosta de causar conflito, gosta de rachar, gosta de dividir. Paulo diz, os que vivem cometendo isso, praticando isso, ele diz, não herdarão o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é confusão, mas o reino de Deus é paz e justiça no Espírito de Deus. E a oração de Jesus foi, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Se no céu há paz, comunhão e alegria, é como se Jesus dissesse, eu quero ver na minha igreja também esse mesmo modelo de paz, comunhão e alegria. Agora eu vou terminar, porque eu não posso terminar essa mensagem sem falar rapidamente sobre o fruto do Espírito que está no versículo 22. Se você observar as obras, plural, mas o fruto do Espírito, singular. As obras são várias, são muitas. Mas o fruto, Paulo diz que é o fruto. Aí você diz, pastor, mas são 9 aqui. Imagine uma fruta que tem seus gomos. Aqui lá no Ceará a gente chama tangerina, aqui parece que é pocã, né? Alguma coisa assim. Tangerina também, o pastor está me dizendo. Você pega uma tangerina, tem os seus gomos. A laranja também. O fruto do Espírito tem os seus gomos. E Paulo diz, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora olha o que Paulo diz no versículo seguinte. Contra essas coisas, se nós andarmos assim, não haverá lei para nos condenar. Se nós andarmos com o fruto do Espírito em nós, não haverá nada que nos condene. É por isso que Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, ele vai dizer, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora olhe para cá para me lhe trazer uma última lição nessa noite. Você lembra da roupa do sacerdote do Antigo Testamento? Na roupa dele haviam 2 coisas que eram penduradas intercaladamente. Aqui à altura do peito. Era uma romã e uma campainha. Outra romã e outra campainha. Mais uma romã, mais uma campainha. Era assim, intercalando. Um e outro, todo tempo.
Se nós trouxermos para o mundo espiritual, o que nós aprendemos na roupa do sacerdote? E a Bíblia diz que agora nós somos sacerdotes em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, nos comprou com o seu sangue, nos fez reis e sacerdotes. Então, em nossas roupas espirituais, tem que ter uma campainha e uma romã. Campainha faz o quê? Barulho. Faz barulho. Sabe o que faz barulho? Dom espiritual. Língua estranha. Profecia. Cura. Discernimento de espírito. Causa barulho. Dons. Mas observe que do lado tem o quê? Uma romã. Fruto. Não adianta ser cheio de Deus, falar em línguas, profetizar, expulsar demônio, se não tiver o fruto do Espírito. Nós temos que ter o amor, mas tem que ter língua estranha. Tem que ter mansidão, mas tem que ter dom de cura divina. Benignidade, mas interpretação de línguas. Um dom, fruto. Um dom, um fruto. Levante a mão e adore ao Senhor. Ele quer lhe dar nessa noite dom e fruto. Dom e fruto, dom e fruto, dom e fruto, dom e fruto. Nossas roupas espirituais terão dons espirituais, mas também terá o fruto do Espírito. Seremos cheios de Deus, mas quem olhar para nós vai dizer: essa aí verdadeiramente é um cristão. Eu vejo nela Cristo Jesus, eu vejo nela o amor de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. O dom e o fruto do Espírito. É através do dom que as pessoas dirão: verdadeiramente esse aí é um homem de Deus. Verdadeiramente essa aí é uma mulher de Deus. Porque muitos hoje têm dons, mas estão escandalizando. E as pessoas estão dizendo: não são homens de Deus. Mas é impossível alguém ter fruto e alguém repudiar e dizer que não é um homem ou uma mulher de Deus. Porém, Deus está me ensinando a mim e a você, não somente fruto, porque senão vai ficar muito frio, mas fruto e cheio dos dons espirituais para fazer a minha obra. Fruto e dons espirituais. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome. Te engrandecemos, Te bendizemos. Te pedimos que essa mensagem, que essa palavra, Senhor, que saiu da minha boca, mas que veio do Teu coração, que seja semente em solo fértil, Senhor, que possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de conversão, frutos de mudança, Senhor, para viver debaixo da ação do Teu Espírito e não cumprir os desejos da nossa carne. Pai, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode glorificar a Deus por esta boa palavra? Assentemos, meus irmãos, um momentinho. Que Deus continue abençoando e que possamos guardar no nosso coração esta palavra de Deus.